Bem, falando um pouco então sobre o sistema cardiovascular, a gente vai falar alguns dias aí sobre o sistema cardiovascular, né? É, a gente tem no nosso sistema cardiovascular, né? A gente tem duas grandes divisões, tá? Eu falaria de uma terceira divisão aqui, né? Então, a gente tem a circulação sistêmica, que tem a ver com aquilo que vai para o corpo inteiro, né? Então, a gente está falando de membros superiores, membros inferiores, cérebro, né, cabeça, né, essa é a circulação sistêmica. E nós temos o que a gente chama de circulação pulmonar, que é a circulação, né, dentro dos pulmões, né, aquela que vai realizar a, a troca gasosa, né, vai oxigenar o sangue, vai jogar CO2 que veio dos tecidos para fora. Tá? E essa justamente é uma das principais funções do sistema cardiovascular, né? A remoção do CO2 dos tecidos, que foi produzido lá no metabolismo energético, né? E o transporte de oxigênio e nutrientes para os tecidos, né? Então, essa é a grande função do sistema cardiovascular, que é um sistema, vale a pena lembrar, é um sistema de canos fechado, né? Ou seja, não tem abertura para o meio externo. Se houver abertura para o meio externo, nós perdemos sangue e se a gente perde muito sangue, a gente morre, né? Então, não podemos perder sangue, por isso é um sistema de canos fechados. A terceira divisão que eu colocaria seria dentro do próprio coração, que é a circulação coronariana, né? A gente tem dentro do coração, né, eu vou falar um pouquinho para você daqui a pouco como é que acontece isso, a circulação dentro das coronárias, né? O coração, o músculo cardíaco, ele precisa também ser nutrido e também tem seu metabolismo, né? Tem a sua utilização de energia e produção de CO2 que precisa ser removido, ok? Bem, seguindo em frente, nós vemos aqui, né, um esquema onde a gente vê o ciclo, né, do sangue no coração, que é o principal órgão do sistema cardiovascular, né? É a nossa bomba, né? É um músculo em forma de bomba, né, que joga sangue ora para os pulmões, ora para o corpo todo. Tá? Então, como é que é o ciclo do sangue? Como é que o sangue entra no coração e como é que o sangue sai do coração? Na verdade, o sangue entra e sai do coração duas vezes, né? A primeira vez que ele entra pelo átrio direito, né? Entrando pelo átrio direito, ele passa pela válvula tricúspide e cai no ventrículo direito, né? A veia, né, que... Só um minuto, galera, que deu um desenho aqui meio estranho. Que estranho o desenho aqui que apareceu do nada, mas enfim. Vamos tentar tirar esse cara daqui, já tiramos, pronto. Bem, vamos lá. Então nós temos o sangue chegando no átrio direito através da veia cava superior ou inferior, superior trazendo da extremidade superior e a veia cava inferior trazendo da extremidade inferior, tronco extremidade inferior. E a partir daí nós temos a chegada do sangue no átrio direito, né? Do átrio direito passa para o ventrículo direito, né? Passando pela válvula tricúspide, e nós temos do ventrículo direito para os pulmões, tá? A passagem pela artéria pulmonar, né? E aí lembrando os conceitos de artéria e veia. A artéria é tudo aquilo que está saindo do coração, né? É o sangue que está saindo do coração, né? Por mais que o sangue, né, que esteja passando pela artéria pulmonar seja um sangue venoso, né, o sangue rico em CO2, né, nós temos o sangue saindo do coração, por isso a gente chama de artéria pulmonar, ok? E aí a artéria pulmonar leva o sangue do ventrículo direito para os pulmões, tá? Os pulmões fazem a sua função de expelir, né, jogar o CO2 para fora do corpo e nutrir esse sangue com oxigênio devido da respiração, né? E aí esse sangue volta, né, dos pulmões para o coração, e é a segunda entrada de sangue no coração, no átrio esquerdo, né?
pela veia pulmonar. Veia porque está fazendo com que o sangue retorne para o coração. Tá? Então, nós temos a veia pulmonar levando, né, as veias, né, são duas veias, né, são dois pares em cada lado, né, levando o sangue para o átrio esquerdo. Né? Do átrio esquerdo, nós temos o sangue sendo bombeado para o ventrículo esquerdo, né, passando pela válvula mitral ou válvula bicúspide. Tá? E aí nós temos as válvulas semilunares ou válvulas aórticas, tá? Que vão fazer com que o sangue vão regular a passagem do sangue do ventrículo esquerdo para o átrio, que é a principal artéria do nosso corpo, né? A principal artéria que faz com que o sangue vá para o próprio coração e para o corpo todo, né? E a válvula semilunar é a válvula que vai regular, né, o sangue saindo do ventrículo esquerdo para a aorta. Né? Só realmente lembrando aqui, galera, é o seguinte, essas válvulas aqui, a válvula, né, que é a válvula da artéria pulmonar e a válvula semilunar, elas têm o mesmo formato e elas têm um propósito, fazer com que o sangue não volte para os ventrículos. Então, o sangue, uma vez passou para a artéria pulmonar, ele não vai voltar para o ventrículo direito. Assim como quando o sangue sai do ventrículo esquerdo e vai para a aorta, ele não volta para o ventrículo esquerdo. Quando o sangue volta por essas válvulas, nós temos um defeito valvar, né? E esse defeito pode levar ao desenvolvimento de doenças cardíacas sérias, como, por exemplo, cardiomiopatia dilatada, né? E entre outras doenças, hipertensão pulmonar, entre outras doenças. Ok, galera? Se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, vocês podem ir anotando, tá? Depois da aula eu vou abrir uma nova live onde a gente pode explicar tudo isso novamente. Ok? Bem, seguindo em frente, né? Quando o sangue sai da aorta, né, e vai para as artérias, né, ele tem esse caminho aqui. A partir da aorta, ele sai para artérias de maior calibre, artérias de menor calibre, as arteríolas, que são artérias com calibre menor ainda, e das arteríolas, né, as arteríolas se dividem em vários capilares. Né? Esses capilares, eles são importantes porque é nos capilares que acontece efetivamente a troca entre os tecidos e o sangue. O sangue doa oxigênio, recolhe o CO2 produzido pelo metabolismo dos tecidos, tá? E fornece os nutrientes necessários para a sobrevivência celular. Né? E a partir daí nós temos o sangue, né, que ora era rico em oxigênio e nutrientes, né? Ele passa pelos tecidos e se torna pobre em nutrientes, rico em metabólicos e rico em CO2. Né? Esse CO2, né, esse sangue rico em CO2 e rico em metabólicos, metabolismo energético dos tecidos, ele vai para os capilares venosos, vai para as vênulas, que são veias de menor calibre, né, e caminham isso para as veias de maior calibre, que jogam, né, todo esse sangue para a veia cava, tá? Fazendo com que esse sangue retorne novamente para o coração. Ok? Aqui nós temos algumas imagens, né, anatômicas do coração. A gente vai ver algumas imagens aqui. Né? O coração, galera, como vocês podem ver, ele é um órgão central. Ele fica no tronco a nível central e o seu ápice voltado, né, para a esquerda, né, para baixo e para a esquerda. Então, na verdade, desculpa, o ápice voltado para a direita, né? O ápice ele está aqui, né? E ele está voltado para a direita, né? Então nós temos o ventrículo. Galera, desculpe, tô confundindo aqui a cabeça de vocês. É isso mesmo, o ápice voltado para a esquerda, ok? Ventrículo esquerdo, ventrículo direito, o átrio direito, o átrio esquerdo, tá? É um órgão em formato de triângulo, né? Vocês veem um ápice embaixo e a base em cima, ok? Nós temos aqui a estrutura do coração, né, mostrando margem esquerda, margem inferior, margem superior, margem direita, né, são, né, linhas que a gente traça, né, com relação ao formato dele e ao posicionamento
no pericárdio, né, que é a região onde ele se aloca. Tá? Uma coisa interessante da gente ver, né, é que a gente tem, né, uma linha que margeia, né, a margem superior, né, e fica abaixo da margem direita, que é o sulco coronário. Tá? É a partir daqui que acontecem as ramificações, né, das coronárias. No átrio, nós temos, dentro do átrio, nós temos sulcos, né? Nós temos tipo bolsas que captam o sangue arterial, né, e fazem com que o sangue caia na circulação coronária, fazendo com que esse sangue possa nutrir o miocárdio. Né? Dentro da circulação coronariana, nós temos um tipo de circulação bem peculiar, na verdade, que ele acontece no modelo de isquemia e reperfusão. Como assim, Fábio, isquemia e reperfusão? Quando o coração bate, as coronárias elas se contraem, então o sangue não passa. Então nós temos, durante a contração do músculo cardíaco, um momento de isquemia. E quando o coração relaxa, as coronárias se abrem novamente, aí o sangue pode circular, então nós temos o que a gente chama de momento de reperfusão. Então o coração é um músculo que é nutrido pelo sangue arterial, que é circulado pelas suas artérias coronárias, nesse esquema, né, de para e circula, para e circula, para e circula, a cada contração e relaxamento cardíaco, que nós vamos ver daqui a pouco o que é esse processo de relaxamento e contração do músculo cardíaco, ok? Bem, nós temos aqui mais uma vez uma imagem partindo da base do coração, tá? Uma imagem posterior, onde nós temos aqui a artéria pulmonar, né, a veia cava superior e inferior, né, a artéria pulmonar, né, o sangue saindo do ventrículo direito indo em direção aos pulmões, né, as ramificações direita e esquerda, e o arco da aorta, nós temos aqui, né, as saídas que vão para a parte superior do corpo, ok? E nós temos aqui um coração cortado pela metade, onde mostra basicamente os átrios em cima, os ventrículos embaixo, as válvulas de bicúspide e tricúspide, né? A bicúspide, válvula mitral, e tricúspide, né? A válvula do lado direito, né? E o septo interventricular, né? Que é um septo importante, tá? Que faz com que não haja mistura do sangue do lado direito, que é o sangue venoso, para o lado esquerdo, que é o sangue arterial, ok? Existem algumas deformidades anatômicas que fazem com que esse septo ele faça com que o sangue vá de um lado para o outro, tá? Isso tem um nome, eu vou lembrar daqui a pouquinho, forame oval patente, tá? E ele geralmente oferece o que a gente chama de shunt, que é a troca de um lado para o outro, tá? Pode haver uma troca direita-esquerda ou esquerda-direita, tá? Quando a troca é direita-esquerda, existe um perigo, porque durante o retorno do sangue para o coração pode haver a formação de trombos em pessoas com fatores de risco para tal, né? E quando há um shunt direita-esquerda, há efetivamente um maior risco desse trombo ir para o lado esquerdo, e do lado esquerdo ele pode ir para o cérebro, provocando um AVC, né? Do lado direito ele pode ir para o pulmão, provocando um tromboembolismo pulmonar. Tá? Esses são quadros patológicos, tá? E aí, dependendo do nível de troca de um lado para o outro, essa abertura, esse forame oval patente, ele tem que ser ablado, ele tem que ser fechado, ok? Bem, o coração, ele é um músculo, né? Todo mundo sabe disso, né? Já há algum tempo, mas ele é um músculo diferente dos músculos que nós temos, músculo diferente do que nós temos por aí, tá? Ele é um músculo, né, diferente do músculo esquelético, né, onde você vê uma formação em fibras em paralelo, em série, né? Nós temos o músculo cardíaco que tem as fibras em série, mas em paralelo acaba acontecendo algumas ramificações, tá? Essas ramificações são extremamente importantes para que essas fibras se comuniquem entre si, né? Se comuniquem no aspecto elétrico. A gente vai ver mais tarde, né? Não sei se hoje ou se na próxima aula,
né, se isso acontece, como isso acontece, né, como essa comunicação acontece. Tá? E também é diferente do músculo liso, que não tem uma formação tão alinhada assim, né? Que na verdade está muito mais alinhada com as paredes das vísceras, né? Os vasos, enfim, ok? O músculo cardíaco, ele tem uma contração que a gente chama de involuntária, né? Nós não precisamos pedir para o nosso coração bater, ele bate independente da nossa vontade, tá? A não ser que você efetivamente não queira que ele bata mais, né? E aí você faça alguma coisa com ele. Mas ele vai fazer isso independente da sua vontade, tá? Diferente do músculo esquelético, que é um músculo basicamente voluntário. Ele depende da sua vontade para ser contraído, ok? Existe uma regulação do músculo cardíaco, né? Do ritmo cardíaco, que é intrínseca. Essa regulação pode ser intrínseca e extrínseca, tá? Mas nós vamos falar disso mais para frente, ok? Bem, o coração, né, ele bombeia, né, o sangue para o nosso sistema de canos fechados, né? E aí, como a gente sabe, o sistema de canos fechados, né, ele precisa, né, de uma pressão, de um gerador de pressão, que é o coração, para que esse sangue saia e chegue a algum lugar, tá? Mas o que acontece é o seguinte, né, como vocês podem perceber aqui, né, nós temos a velocidade do sangue, né, ela vai diminuindo até chegar nos capilares, o sangue diminui de velocidade, tá? E passa bem devagar pelo leito capilar. E isso tem um propósito, né? E por que o fluxo sanguíneo sempre segue o sentido e sempre tem esse propósito de passar lento e sempre o sentido do ventrículo esquerdo para voltar de novo para o ventrículo direito? Bem, basicamente, isso é respondido pela hemodinâmica cardiovascular, ok? Nós temos algumas coisas para falar sobre a hemodinâmica cardiovascular, tá? Que vão explicar o porquê que os capilares, né, o sangue circula mais devagar nos capilares, né? Por que isso é importante para a gente, ok? Bem, basicamente, nós temos 3 princípios que regem a hemodinâmica cardiovascular: a pressão, o fluxo e a resistência, ok? Começando pela pressão. No nosso sistema de canos fechados, o nosso sangue ele circula baseado num gradiente de pressão, tá? Então, nós temos sempre que ter uma pressão no ponto de origem mais alta e no ponto de destino mais baixa, tá? E esse gradiente de pressão vai fazer com que o fluxo vá em um único sentido, tá? Se você tem a mesma pressão nas duas pontas desse sistema de canos, nós não temos fluxo, tá? É o que acontece quando o seu coração para de bater. Ele entra em assistolia, ele para de gerar pressão, né? E o sangue ele fica parado. Por quê? Porque a mesma pressão da saída é a pressão do destino, né? E esse sangue não consegue passar à frente, ok? E aí, galera, vocês podem perceber que a pressão média, né, na artéria aorta, ela é gigante, assim como nas grandes artérias. E essa pressão ela vai diminuindo até chegar no átrio direito, tá? Então, galera, essa pressão, esse gradiente de pressão, ele é importante. Essa diminuição, ela é importante. Mas por que existe essa diminuição de pressão no sistema cardiovascular? Bem, para responder isso, nós temos que olhar essa figura aqui, tá? Nessa figura, nós vemos, né, a área de secção transversa total aqui no eixo de Y, e no eixo de X, nós temos, né, as regiões, né, os nossos vasos. Então, nós temos a área que compreende a aorta, as artérias de maior calibre, as arteríolas, não, artérias de menor calibre, e os capilares. E vocês podem perceber que a área de secção transversa dos capilares é gigantesca, né? É muito maior do que o restante que a gente tem aqui, tá? Então, tá? A gente já percebeu isso lá atrás, quando a gente viu aquela primeira figura, tá? Mas isso responde o fato de haver menor pressão.
tá? É como se você visse um cano, né, um único, né, que tem uma bomba, né, que puxa a água de um local e que esse cano grande e de grosso calibre, né, com a bomba na ponta, bombe água e esse cano se ramifique para vários canos menores. Como é que você espera que a água vá sair do outro lado? Com uma maior pressão ou com uma menor pressão? Basicamente, com uma menor pressão. E isso é extremamente interessante. Por quê? Porque se o sangue passa numa menor pressão, né, numa menor velocidade, ele vai ter tempo de gerar troca gasosa. Então, o sangue passando numa menor velocidade, ele gera uma menor uma melhor troca, tá? Uma menor velocidade gera uma melhor troca, né? O tecido consegue gerar, né, o fornecimento de CO2 para o sangue e consegue captar o oxigênio e os nutrientes que são necessários para a manutenção da vida. Então, essa diminuição de velocidade, essa diminuição de pressão é extremamente interessante para isso, ok? E seguindo em frente, falando da questão do fluxo, tá? Velocidade de fluxo, né, está escrito aqui, definida como velocidade de deslocamento de sangue por unidade de tempo. Então, galera, a gente tem duas variáveis que podem influenciar no fluxo. A primeira é a própria quantidade de sangue, a quantidade de fluxo a ser deslocado por unidade de tempo, e a área da secção transversa dos tecidos. Tá? Então, nós temos nosso ΔV aqui, né, que é, na verdade, a quantidade de sangue, né, o volume de sangue, dividido pela área. Né? E aí a gente olha essa figura que a gente consegue perceber bem aqui. Né? E aí, galera, vamos fazer aqui um paralelo. Tá? Aqui nós temos uma artéria de grosso calibre. Aqui nós temos uma figura representando 10 arteríolas. Ok? Esse cano mais grosso aqui representa 10 arteríolas. E esse cano mais grosso aqui, ele representa 1000 capilares, ok? Então, nós temos aqui o sangue correndo o mesmo fluxo, tá? A área, ela aumenta, né? Uma artéria de grosso calibre, 10 arteríolas aqui, né? De calibre menor, e 1000 capilares aqui, ocupando uma área maior. Então, se a área aqui é maior, né, e velocidade é igual a fluxo dividido pela área, a velocidade vai ser menor. O que a gente viu lá atrás naquela primeira figura. Né? Então, isso explica o fato, né, da pressão diminuir, da velocidade diminuir, né, que é interessante, como eu já falei, e vou repetir, para que haja, né, a troca, né, de oxigênio e CO2, o CO2 seja retirado do tecido, o oxigênio seja fornecido para os tecidos, assim como os nutrientes. Ok? E a gente pode fazer um paralelo com uma mangueira d'água. Quando a mangueira d'água está aberta e está com o seu calibre preservado, nós temos uma velocidade de fluxo em uma determinada área. A área maior, né, e a velocidade de fluxo é menor. Então, geralmente a água sai e cai. Né? Quando você pressiona a ponta da borracha, pressiona a ponta da mangueira, né, essa área diminui. Então, a velocidade de fluxo aumenta, fazendo com que a água alcance uma distância maior, né? Então, é basicamente assim que funciona, né? E isso aqui a gente pode também fazer um paralelo, galera, com o exercício, tá? O corpo em exercício e repouso, né? O corpo em repouso, ele tem esse tipo aqui de circulação, né? Onde você tem uma menor velocidade de fluxo, né? Porque o coração efetivamente está gerando menor pressão. Quando o coração em exercício gera maior pressão, ele gera maior velocidade de fluxo. A gente vai falar isso mais tarde, quando começar a falar de exercício, né? Dos tipos de circulação em repouso e exercício, tá? Mas já só para vocês ficarem ligados que a gente pode fazer um paralelo também com o repouso e o exercício. Repouso em cima, exercício embaixo, tá? Mas a gente vai falar sobre isso mais tarde. Bem, e aqui, galera, a gente tem basicamente a área,
e a velocidade no mesmo gráfico, mostrando que conforme aumenta-se a área de secção transversa, ou seja, a nível dos capilares, existe uma diminuição da velocidade, tá? E, como a gente já vem falando, existe benefício funcional nessa baixa velocidade. Por quê? Porque, basicamente, isso proporciona uma melhor interação entre o sangue e os tecidos. Além disso, galera, nós temos uma questão muito importante, que é o próprio fluxo, tá? E ela pode também ser, influenciada por duas variáveis, tá? Uma variável que é a gradiente de pressão, que a gente viu lá atrás, e a resistência vascular, né? Então, essa resistência vascular aqui, ela vai ser extremamente importante. Se a resistência for grande, o fluxo vai ser pequeno. A resistência é inversamente proporcional ao fluxo. Então, a resistência ela precisa ser mantida nos níveis fisiológicos para que o fluxo seja mantido, né, dentro de um nível fisiológico. Se a resistência for maior, o fluxo é menor. A mesma coisa o ΔP, né, a gradiente de pressão, né? Galera, nossa aula termina em 10 minutos aqui, tá? Acabei de receber a mensagem aqui do Zoom, ela acaba em 10 minutos, então são 13h27 agora, né? Daqui a 10 minutos a gente está fechando e a gente deixa os dentes para a próxima aula. Eu vou abrir uma nova live para explicar aquilo que ficou nebuloso, algumas dúvidas que ficaram nebulosas aí desse conteúdo, ok? Bem, vamos seguir. Então, galera, nós temos, né, a resistência como um parâmetro importante, tá, para a regulação do fluxo sanguíneo. E quais são os parâmetros que determinam a resistência vascular, né? Nós temos aqui um item que é a viscosidade do sangue, se ele é mais ou menos viscoso, o comprimento do vaso sanguíneo, né, que pode ser maior ou menor, e o raio do vaso. E aí nós temos aqui, né, uma equação que é chamada equação de Poiseuille, que vocês não precisam decorar, vocês só precisam olhar para ela e ver o que ela ensina, tá? Nós temos aqui a resistência, ok? Resistência vascular aqui. E aí nós temos as variáveis, tá? A viscosidade do sangue, ela é diretamente proporcional à resistência, ou seja, quanto maior a viscosidade do sangue, maior a resistência, ok? O comprimento do vaso também é diretamente proporcional à resistência vascular. Então, quanto maior o comprimento do vaso, maior a resistência vascular. E o raio do vaso é inversamente proporcional à resistência. Então, quanto maior o raio, menor a resistência, né? E isso a gente consegue explicar muitas coisas a nível fisiológico, como, por exemplo, quando há dilatação do vaso ou constrição do vaso, quando há dilatação do vaso, né, já que eu estou aumentando a luz do vaso, eu diminuo a resistência vascular. Quando eu estou diminuindo a luz do vaso, eu aumento a resistência vascular. A mesma coisa a gente pode falar para a viscosidade do sangue, né? Porque se o sangue ele tem uma viscosidade maior, eu tenho uma resistência periférica, né, uma resistência vascular maior, né? E a distância, o comprimento do vaso. Se o comprimento do vaso é maior, a resistência vascular também será maior, ok? Então, basicamente, a gente pode explicar tudo isso através do esquema de canudo, tá? E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Sugar água com canudo curto ou longo. Tá? Você está com um canudo de mesmo calibre, ok? Mas um é maior e o outro é menor, tá? Pensem aí rapidinho. Qual o canudo que vai gerar maior resistência? Você vai fazer mais força para puxar o líquido. Um que tem um maior comprimento ou que tem um menor comprimento? Basicamente, o que tem um maior comprimento. Então, é importante que você saiba também disso, tá? E aí a gente pode falar também de viscosidade, tá? Nós temos um milkshake e uma Coca-Cola, né? E você tem dois canudos de igual tamanho e calibre, né? E qual você vai ter maior dificuldade de sugar
né, o líquido do milkshake ou da Coca-Cola? Provavelmente o do milkshake. Tá? Por quê? Porque ele é mais viscoso, então a resistência é maior. Tá? Agora, você tem o milkshake e você tem dois canudos, um de maior calibre, outro de menor calibre. Qual que você vai sentir mais facilidade para sugar o milkshake? O de maior calibre. Por quê? Porque o de maior calibre vai gerar menor resistência. Ok? Então, galera, a gente pode pegar esses 3 exemplos aí para que a gente pense na resistência vascular e a influência dessas 3 características: viscosidade, comprimento e raio. Ok? Eu vou passar alguns slides direto, porque basicamente foi o que a gente falou agora. Ok? E se vocês tiverem dúvidas ao ler esses slides, vocês podem me perguntar depois nos grupos de WhatsApp. Ok? Então, isso aqui a gente também já falou, mas aqui a gente olha por um prisma diferente. Tá? Aqui, a gente está aumentando a área, e essa área grande aumenta o fluxo de sangue, quanto a gente diminui a área, diminui o fluxo também naquela luz. Ok? Isso é diretamente proporcional. E aqui nós temos uma figura que resume bem o que a gente viu até agora. Tá? Nós temos aqui a área vascular total, tá? A velocidade do fluxo sanguíneo e a pressão arterial. Tá? Então, a gente sai com uma pressão aqui na aorta, a pressão média ali de 100, né? As artérias de menor calibre já apresentam uma queda da pressão, a partir do momento em que eu apresento também uma diminuição da velocidade de fluxo e o aumento da área vascular. Quando eu chego no pico da área vascular total, eu tenho uma menor velocidade de fluxo sanguíneo e eu tenho menores níveis de pressão, né, a partir daquele original, né, que a gente consegue medir na aorta, ok? E aí a gente vê uma diminuição nas veias e na veia cava, né, basicamente porque a gente aqui no retorno do sangue para o coração, isso é regulado de uma outra forma, tá? Então, antes da gente falar das veias, vamos só revisar aqui, né? A pressão média, né? Ela vai caindo, na veia cava ela é bem pequena, tá? E aí na artéria pulmonar a gente tem uma pressão, né? O sangue saiu do coração, né? Do ventrículo direito para o pulmão, né? Então a gente tem uma pressão na artéria pulmonar maior, nos capilares menor, né? Tem que ser assim. A gente precisa dessa pressão menor para que haja a captação de oxigênio, né, e a troca de CO2 para ser expelido, tá? A veia pulmonar com uma pressão menor e no átrio esquerdo uma pressão, né, ainda menor, e isso é necessário para que haja, né, um correto preenchimento, né, do átrio esquerdo, né, para que esse átrio esquerdo encha o ventrículo esquerdo e esse sangue possa ser ejetado, ok? Como eu havia falado, o retorno venoso funciona de uma outra forma, né? Regulado por uma outra situação. E a situação são basicamente os nossos músculos, né? Os músculos, eles são, né, as nossas bombas de retorno, né? São os músculos, a contração dos músculos que faz com que o sangue retorne, né, para o coração. Nós temos o que a gente chama de segundo coração, né, que é o nosso gastrocnêmio, né, que faz com que o sangue, né, vença a barreira da gravidade, né, saia da nossa extremidade inferior e chegue, né, ao tronco e ao coração. E como é que o sangue não volta, Fábio? Porque cada veia, né, nós temos um sistema de válvulas, né? Então, nós temos várias válvulas dessa, né? E aí a gente tem os músculos, né, que vão fazendo pressão nessas veias, o sangue vai subindo e as válvulas impedem o sangue retornar para o ponto anterior, fazendo com que haja, né, um retorno desse sangue uma velocidade mais lenta, mas um retorno contínuo desse sangue de volta para o coração, ok?
E aí, galera, a gente vai fechar aqui, né, no início do ciclo cardíaco, quando a gente começa a falar de sístole e diástole, né, de contração e relaxamento do músculo cardíaco. Né? O coração, ele tem um ritmo, né, muito ordenado de contração e relaxamento. Nós temos, primeiramente, uma sístole dos átrios, né, e um relaxamento dos ventrículos. Por quê? Porque a sístole dos átrios faz com que haja o preenchimento dos ventrículos que, ora, estão relaxados. Né? E aí os ventrículos são preenchidos, e aí o coração, né, ele vai se regular, fazendo com que haja uma sístole dos ventrículos para que o ventrículo direito consiga bombear o sangue para o pulmão e o ventrículo esquerdo consiga bombear o sangue para o corpo todo. Então, nós temos o coração funcionando dessa fórmula. Enquanto está havendo uma sístole dos átrios, está havendo uma diástole, um relaxamento dos ventrículos e vice-versa. Ok, galera?